tudo bom? Vamos falar aí sobre esse assunto que muitas mulheres têm dúvidas. Aliás, mulheres e homens também, né? Dúvida, mitos, medos, vagina larga. Como que fica a minha pepeca depois do parto? Do parto normal, né? Que normalmente aí a mulherada morre de medo de ter um parto normal. Por quê? Porque acha que a vagina vai ficar larga, né? Será? Será que vai mesmo? Ou não? Por que que fica? Vamos lá, olha só, presta atenção. Se você ainda não sabe, né? Você sabe que eu tô sempre te lembrando de fazer um negócio muito importante que vai fazer com que você não tenha mais esse problema aí com essa dúvida ou com esse medo, caso você seja uma mulher que ainda vai ter um parto, né? Que ainda vai ter um bebê. Enfim, vou já falar. Calma, fica calma que eu vou já falar. Você sabia que o nosso útero, ele tem um peso aí mais ou menos de 70, 80 gramas. 70, 80 gramas. E quando a gente chega no final da gestação, esse útero aí tem mais ou menos 1 quilo de peso. Olha só, ele praticamente aumentou aí umas 20 vezes, né, de tamanho, certo? De tamanho e de peso, né? Então, assim, é muita coisa. Além de que, quando a gente está gestante, a gente fica ali alguns meses carregando um peso muito grande em cima da nossa musculatura pélvica, certo? Mais ou menos 5,5 kg, 6 quilos aí durante alguns meses, né? Isso dependendo da mulher, porque tem mulher que carrega muito mais. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer é que, independente de como vai ser o seu parto, você já tem aí todo o processo da gestação que está fazendo um peso em cima da sua musculatura pélvica. Porque essa questão de falar de vagina larga, você sabia que a nossa vagina, que a nossa deusa, né? Ali é a vulva que a gente vê aqui por fora, né? Nossa deusa, certo? Mas a vagina mesmo é o que está dentro, né? E aí você sabia que a nossa vagina, ela é elástica. Então, assim, e ela foi feita para isso. Então, a vagina, ela abre e ela fecha. Ela abre e ela fecha, certo? Na hora da relação sexual, por exemplo, a nossa vagina, ela tem um tamanho, ela é pequena, né? Dependendo da mulher aí, vai ter em torno de 7 centímetros, 8, no máximo 10, 15, estourando em repouso. Quando a gente está excitada, o que ela faz? Ela aumenta de tamanho e ela, ó, fica ali toda maleável pra quê? Pra caber o pênis, porque tem pênis muito maior do que o que eu acabei de falar, de 7, né, gente? De 10, de 15. Tem sim, tá? Então, o que acontece? Sim, a nossa vagina, ela está preparada pra isso. Ela aumenta e depois ela volta. Então, assim, independente de como seja o seu parto, você já tem que se preocupar com essa questão de sensação de vagina larga, porque eu estou querendo te explicar isso, que na verdade o que a maioria das mulheres sentem aí é uma sensação de que a vagina está larga, mas não é a vagina. Não é a vagina, normalmente não é ela que ficou aqui, aumentou de tamanho e ficou ali, não. O que acontece é a musculatura pélvica, né? Que não está mais ali, ó, durinha, bonitinha, justinha no lugar. Só que isso pode acontecer não só para mulheres que tiveram partos, tiveram gestações. Acontece, inclusive, com mulheres bem novinhas, que têm incontinência urinária, que tem essa sensação de vagina larga, que tem muitos flatos vaginais. Então, se você vai ter um bebê, se você está gestante nesse momento, se você está se preparando, você já tem que pensar nisso. Eu preciso preparar a minha musculatura pélvica. Por quê? Porque o que é que pode fazer com que eu tenha essa sensação de vagina larga? É eu maltratar a minha musculatura pélvica. E aí, o que pode fazer? Várias coisas podem fazer com que isso aconteça, tá bom? Dentre elas, as principais, né? A própria gestação, como eu falei, porque tem um peso. Obesidade também faz isso, ajuda muito, certo? Por causa do peso. Então, basicamente, o que faz isso é o peso, tá? É lógico, com o tempo, né? Tem mulheres que têm uma predisposição maior, outras não. Por isso que eu falei que tem meninas novinhas aí que já tem problema. Então, gente, é como a gente pensar no nosso corpo. A gente pensou aqui no nosso corpo, na nossa estética, vamos dizer assim. Tem mulheres que já têm as pernas torneadas, tem aquela perna ali com aquela musculatura durinha e tal, que você fala, gente, a pessoa nunca foi pra academia, gente. Como é que essa pessoa tem essa perna desse jeito? E a outra já sofre bastante. Por quê?
Porque temos a questão da genética também. Isso também vai funcionar para sua musculatura pélvica. Aliás, isso tudo funciona para o nosso corpo inteiro. Então a gente precisa pensar nisso. Ai, Delma, mas tá, enfim, e o parto normal? Ele vai fazer com que eu tenha essa sensação de de vagina larga? Então, a gente fala que isso é um mito, porque a maioria das mulheres não tem esse problema, né? A maioria, o bebê vai passar e a vagina vai voltar pro lugar, tá bom? Pode acontecer com uma mulher ou outra aí, pela questão do parto, né? Depois ficar com essa sensação aí de vagina larga? Pode, porque aí a gente pode ter, inclusive, laceração, tá? Inclusive, a gente pode passar por aquele cortezinho, né? Que se chama episiotomia, que é um corte, tem uns pontinhos ali, justamente para evitar que você tenha laceração. Porque dependendo aí do esforço que você tenha que fazer, do tamanho do bebê, do tamanho da sua passagem, você pode ter isso. Então aí o médico vem, opa, então deixa eu evitar esse negócio aqui, deixa eu evitar esse sofrimento todo para ela, deixa eu evitar essa laceração aqui, essa laceração da musculatura, e vamos fazer um cortezinho. Então, normalmente isso aí acontece, por quê? Porque o médico quer evitar a laceração. Mas então pode acontecer, uma mulher ou outra pode ficar com essa sensação de vagina larga por causa do parto. Mas isso pode acontecer também até com a mulher que está tendo uma cesárea. Então, o que eu quero que você entenda é que você não deve evitar o parto normal por causa desse medo. Você precisa sim, independente de como seja o seu parto, você precisa sim se preocupar com a sua musculatura, porque ela pode ter alguns problemas por causa do peso que você está colocando em cima dessa musculatura em relação à sua gestação. Deu para entender? Acredito que sim, né? Pera aí que eu vou terminar de explicar algumas coisas. Mas antes disso eu quero saber, você já me segue lá no meu Instagram? Se você ainda não me segue no Instagram, @delmaeusebio. Por que eu tô te falando isso? Para você me seguir lá e você acompanhar os stories. Porque eu estou sempre te lembrando de fazer os exercícios da força íntima, que toda mulher deve fazer. Toda mulher inteligentemente precisa ser pompoarista, porque inclusive você vai evitar que você tenha esse medo aí, você vai ter uma consciência corporal melhor, você vai saber tanto contrair quanto relaxar para ter o seu parto normal e vai proteger a sua musculatura, deixando essa musculatura forte durante toda a gestação e também, obviamente, vai continuar no pós-parto, sua recuperação vai ser muito melhor. Musculatura, porque assim, né, gente, logo depois do parto, a gente fica ali com a nossa musculatura, a nossa vulva, né? Esses músculos, eles ficam meio que relaxados, tanto é que parece que desceu tudo, e isso acontece. Depois de alguns dias, vai voltando ao normal, até mesmo pelas as alterações hormonais que a gente tem no nosso corpo. Então, isso pode acontecer. Mas sendo pompoarista, a gente vai conseguir isso um pouquinho mais rápido, né? A gente tem aquela recuperação melhor, e logo depois que a gente volta a fazer os exercícios, gente, é a mesma coisa de você vai pra academia a vida inteira. Aí, de repente, você vai tirar férias. E aí, você tira férias, você passa aqueles 15 dias ali, 20 dias, 30 dias, sei lá, sem treinar direito, comendo tudo errado. Você pode até dar uma mudançazinha no seu corpo. Quando você volta pro treino de novo, é assim, ó, rápido, memória muscular. Isso também vai acontecer com a nossa deusa, certo? Sim, eu posso até parar de fazer o treino ali um tempinho, né? Tô de resguardo, tô ali, fiz uma cirurgia, né? Inclusive, neste momento agora, eu acabei de fazer uma cirurgia, eu não tô podendo fazer os meus exercícios, né? Eu fiz, mas não foi nada de parto, tá, gente? Eu fiz uma cirurgia de apendicite e ainda não estou boa, não posso fazer os exercícios ainda. Até poderia, mas não faço porque eu vou ficar excitada, não vou querer ficar excitada, porque se eu ficar excitada, eu vou querer namorar e eu não tô podendo namorar. Entendeu? Entendeu, né? Mas quando eu voltar a fazer os meus exercícios, é rápido. É rapidinho assim, ó. Opa! Pouquinho tempo, já tô com os meus mesmos benefícios que eu tenho como pompoarista. Então, você precisa fazer isso, porque senão você vai ter que cair aonde depois do parto? Na fisioterapia pélvica, ou vai ter que fazer uma cirurgia, né? Se você conversar com seu ginecologista, muitos vão falar pra você: ah, isso é mito, isso não vai acontecer, fique calma, fique tranquila. Se for de convênio, então, aí ele vai falar: fique tranquila. Se depois você falar pra ele que está com sensação de vagina larga, ele vai falar assim: simples, vamos fazer aqui uma cirurgia. Esqueci o nome da cirurgia, gente,
Perineoplastia, exatamente. Você vai lá e faz a perineoplastia, que eles vão fechar lá, vai costurar, vai botar tudo no lugar. O médico quer isso, boba, entendeu? Então, evite a cirurgia. Não que a cirurgia não seja legal, é sim. Principalmente para muitas mulheres que precisam, que necessitam e que só os exercícios não vai resolver mais. Mas, se você pode evitar, evite. Faça o pompoarismo a partir deste momento, estando grávida ou não, querendo ficar grávida ou não, já não vou mais ter menino, mas vou fazer. Exatamente, porque em qualquer idade, pompoarismo é para qualquer mulher, para todas as idades, e os benefícios a gente sempre tem em qualquer idade também. Conseguiu entender tudo que eu expliquei aqui em relação ao parto? Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Sim, uma coisa que eu quero só adicionar aqui é que, dependendo, né, de como seja o sofrimento desse parto, dependendo do tamanho do bebê, a sua musculatura ela pode sofrer ali na hora do parto, tá? Então, por isso que a gente fala que a maioria não tem problema, mas uma ou outra pode ter. Então, evite fazendo os exercícios, porque eles vão te ajudar muito, tenho certeza disso. E você vai precisar continuar fazendo aí para o resto da vida. Então, começa logo. Já começa, beleza? Manda esse vídeo para suas amigas, aquelas, principalmente aí aquelas que querem ficar grávidas, né? Não, para todas. Como eu disse, toda mulher precisa fazer, tá bom? Deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse assunto, certo? Deixa o like pra mim, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber todas as novidades que a gente tem por aqui. Vou te esperar lá no meu Instagram e vou te esperar também no próximo vídeo. Beijo, beijo! Tchau!